Anteriormente, a UEFA Champions League era chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus, só passando a receber o nome de Liga dos Campeões a partir da temporada 92-93. Disputada desde 1955, a competição é a maior do continente europeu e também entre clubes no mundo, sendo um sucesso de audiência e de prestígio. O clube mais vezes campeão é o Real Madrid, que em 13 oportunidades conquistou o título. Ao longo da história, clubes de diferentes países do velho continente já alcançaram a glória, sendo que alguns atualmente estão longe de repetir esse feito. Recentemente, o Bayern de Munique conquistou pela sexta vez o título da Champions, praticando um futebol bastante ofensivo e que assombrou os adversários. Que o diga o Barcelona na fase quartas de final, que foi completamente humilhado pelo clube alemão ao perder de 8-2. Muita gente acha que essa foi a maior goleada aplicada pelo Bayern na história da competição. Porém, o maior chocolate que o clube já aplicou não aconteceu em 2020, e sim lá no ano de 1972. Então, já que estamos falando sobre goleadas, no vídeo de hoje você vai conhecer qual foi a maior goleada aplicada na Liga dos Campeões por cada clube que já venceu a competição. O Celtic é o único clube da Escócia que já venceu a Liga dos Campeões, e a glória foi alcançada na temporada 66-67. O adversário derrotado na decisão foi a Internazionale, e o placar do jogo foi 2-1 de virada. A maior goleada que o Alviverde já aplicou na competição foi de 9-0 no KPV da Finlândia, em jogo válido pela primeira fase da edição de 1970-71. Nessa temporada, o clube conseguiu alcançar as quartas de final, quando foi eliminado pelo futuro campeão, o Ajax. O Feyenoord foi o primeiro clube da Holanda a vencer a Liga dos Campeões, e o feito aconteceu na temporada 69-70, quando derrotou o Celtic na prorrogação por 2-1. Foi também nessa temporada que o clube aplicou a sua maior goleada na Champions, e a vítima foi um clube da Islândia que tem um nome bastante difícil de se pronunciar. O placar foi de 12-2, e nenhum outro clube na história da Champions conseguiu balançar as redes 12 vezes em um mesmo jogo. O Aston Villa é um dos clubes mais velhos do mundo, tendo sido fundado em 1874, e o maior título de sua história foi a Liga dos Campeões em 1982. O título foi conquistado sobre o Bayern de Munique, após vitória por 1-0. Em toda a sua história, o clube só jogou 2 edições de Champions, e em uma delas faturou o título. Foi também no ano em que alcançou a glória que o Aston Villa aplicou a sua maior goleada, ao superar o Valor da Islândia por 5-0 na primeira fase. O Hamburgo, em 1983, se tornou o segundo clube da Alemanha a vencer a Liga dos Campeões, e o título sobre a Juventus foi conquistado no Estádio Olímpico de Atenas, após vitória de 1-0. Mais de 20 anos antes, na temporada 60-61, o Hamburgo aplicou a sua maior goleada na Champions, e o adversário foi o Young Boys da Suíça, que mesmo jogando em seus domínios foi goleado por 5-0. Em 1986, a Liga dos Campeões foi decidida entre Steaua Bucareste da Romênia e Barcelona, e pela segunda vez até aquela época, o clube espanhol fracassou na tentativa de conquistar o título, já que os romenos ficaram com a taça após disputa de pênaltis. 3 temporadas após conquistar a orelhuda, o Steaua voltou à decisão, só que dessa vez acabou perdendo o título para o Milan. Foi nessa mesma edição que o clube aplicou 2 goleadas por 5-1, uma sobre o Sparta Praga na primeira fase e a outra sobre o Gotemburgo da Suécia nas quartas de final. Foi na temporada 87-88 que o PSV conquistou seu primeiro e até hoje único título da Liga dos Campeões, e o adversário superado na decisão foi o Benfica. A taça só foi confirmada após disputa de pênaltis, já que no tempo normal o jogo terminou empatado em 0-0. Na temporada 75-76, o clube conseguiu alcançar as semifinais, só sendo eliminado pelo Saint-Étienne, que tempos mais tarde perderia o título para o Bayern de Munique. Foi nessa edição que o PSV aplicou a sua maior goleada na competição, ao atropelar o Linfield da Irlanda do Norte por 8-0 na primeira fase. O Estrela Vermelha na temporada 90-91 foi campeão da Champions de maneira invicta, superando na decisão de pênaltis o Olympique de Marseille. O clube sérvio, que em dezembro de 91 conquistaria o Mundial sobre o Colo-Colo, tem como maior goleada aplicada na Champions o placar de 9-1, e aconteceu na temporada 57-58 sobre o Stade du Delangue de Luxemburgo.
2 temporadas após perder o título para o Estrela Vermelha, o Olympique de Marseille conseguiu alcançar a glória na Liga dos Campeões, e o título em 1993 foi conquistado sobre o Milan após vitória por 1-0. Único da França a ostentar um título da Champions, o Marseille na temporada 2010-2011 aplicou uma goleada de 7-0 fora de casa sobre o Žilina da Eslováquia, em jogo válido pela fase de grupos. Na temporada 96-97, o Borussia Dortmund conseguiu desbancar a favorita Juventus na final da Champions, conquistando ali o seu primeiro e único título até hoje. O placar do jogo foi um 3-1 com autoridade, e o estádio que cediu a decisão foi o Olímpico de Munique. 40 temporadas antes, o Dortmund aplicou a sua maior goleada na Liga dos Campeões, e a vítima foi o Spora de Luxemburgo, que levou um 7-0. O Chelsea já disputou 2 finais da Liga dos Campeões e o saldo é de um título e um vice. A glória foi alcançada na temporada 2011-2012, em uma final pra lá de emocionante contra o Bayern de Munique, que mesmo jogando em seu estádio perdeu o título na disputa de pênaltis. Em 2 ocasiões, o Chelsea aplicou a goleada de 6-0. A primeira na temporada 2014-2015 sobre o Maribor da Eslovênia. A segunda goleada foi na temporada 2017-2018, e a vítima foi o Karabag do Azerbaijão, e ambos os jogos foram válidos pela fase de grupos. O Nottingham Forest, em toda a sua história, só disputou 3 edições da Liga dos Campeões, e o aproveitamento é o melhor possível, já que dessas 3, o clube conquistou o título em 2 delas. A primeira orelhuda foi na temporada 78-79, quando bateu na decisão o Malmö FF da Suécia por 1-0. O segundo título foi já na temporada seguinte, ao bater o Hamburgo da Alemanha também pelo placar de 1-0. Somando todas as participações, o clube entrou em campo 20 vezes, e a maior goleada aplicada foi de 5-1 no AEK de Atenas na temporada 78-79. Foi o Benfica na temporada 60-61 o responsável por quebrar a hegemonia de 5 títulos consecutivos do Real Madrid, e a finalíssima foi contra o Barcelona, com o título sendo conquistado após vitória de 3-2. Na temporada seguinte, o clube voltou a conquistar a competição, ao vencer o Real Madrid pelo placar de 5-3. Na temporada 65-66, o Benfica aplicou a sua maior goleada na história da Champions, ao atropelar o Stade Dudelange de Luxemburgo pelo placar de 10-0, e nesse jogo o atacante Eusébio balançou as redes 4 vezes. A Juventus já disputou nada menos que 9 decisões da Champions, porém o aproveitamento não está lá essas coisas, já que o clube ficou com a taça apenas 2 vezes. O primeiro título foi na temporada 84-85, quando superou o Liverpool na final. A segunda taça foi em 1996, em final decidida nas penalidades contra o Ajax. Na fase de grupos da edição de 2003-2004, a Juventus aplicou a sua maior goleada na competição, e foi o Olympiacos quem sofreu a humilhação de 7-0. Assim como o arquirrival Benfica, o Porto também é dono de 2 títulos da Liga dos Campeões. O primeiro em 1987, quando bateu o Bayern de Munique. O último e mais recente foi em 2004, quando superou o Mônaco por expressivos 3-0. A estreia do clube na temporada 86-87 foi contra o Rabat Ajax de Malta, e o placar do jogo foi um estrondoso 9-0, com direito a 4 gols de Fernando Gomes, sendo essa até hoje a maior vitória do Porto em Liga dos Campeões. O Manchester United foi o primeiro clube inglês a vencer a Champions, e o fato aconteceu na temporada 67-68, quando derrotou o Benfica na prorrogação por 4-1. Depois desse título, os Red Devils venceram a competição mais 2 vezes, a segunda conquista em 1999 sobre o Bayern de Munique e a terceira e mais recente em 2008 sobre o Chelsea. A maior goleada aplicada pelo clube aconteceu na temporada 56-57, e a vítima foi o Anderlecht da Bélgica, que voltou para casa com uma derrota acachapante de 10-0. Assim como o Manchester United, a Internazionale também tem 3 títulos da Liga dos Campeões em sua sala de troféus, sendo que 2 foram na década de 60, um deles conquistado sobre o Real Madrid e o outro sobre o Benfica. O mais recente título foi em 2010 sobre o Bayern de Munique. O placar mais elástico que a Inter já aplicou na Champions foi de 6-0 para cima do Dinamo Bucareste da Romênia, e aconteceu na primeira fase da edição de 64-65.
O Ajax é tetracampeão da Champions League, sendo que 3 desses 4 títulos foram na década de 70, nos tempos em que Johan Cruyff reinava absoluto na equipe. O quarto título foi em 1995, quando no time repleto de pratas da casa bateu na final o Milan. A maior goleada aplicada pelo clube de Amsterdã foi de 10-0 para cima do Omonia Nicosia do Chipre e aconteceu na temporada 79-80, quando o clube foi semifinalista. Dono de 5 títulos da Champions, 4 deles conquistados no século XXI, o Barcelona já aplicou inúmeras goleadas na competição, e em grande parte delas Lionel Messi esteve em campo. Na temporada 2016-2017, o Barcelona conseguiu alcançar as quartas de final, quando foi eliminado pela Juventus, e foi nessa edição que o clube aplicou a sua maior goleada ao atropelar o Celtic da Escócia por 7-0. Esse foi o jogo de estreia na fase de grupos, e o trio MSN simplesmente destruiu, já que Neymar deu 4 assistências, além de fazer um gol, Messi balançou as redes 3 vezes e Luis Suárez fez outros 2. O Liverpool já disputou 9 finais de Liga dos Campeões e o saldo está bastante favorável ao clube, já que dessas 9 faturou o título em 6, o último e mais recente em 2019. Na temporada 80-81, o clube conquistou o título, sendo àquela altura o terceiro da galeria, e na primeira fase, o adversário de estreia foi o Oulu da Finlândia, que no jogo da volta na Inglaterra foi humilhado ao perder de 10-1. No último dia 23 de agosto, o Bayern de Munique conquistou pela 6ª vez em sua história o título da Champions, superando na decisão o PSG de Neymar. O clube atropelou todos os adversários que via pela frente, vencendo todos os 10 jogos que disputou. Como já dito, a maior goleada do Bayern em Liga dos Campeões não foi o 8-2 sobre o Barcelona, e sim o 9-0 para cima do Omonia Nicosia do Chipre na temporada 72-73. Nesse jogo, o lendário atacante Gerd Müller balançou as redes 5 vezes. Primeiro time da Itália a vencer a Liga dos Campeões, o Milan é o segundo que mais venceu a competição com 7 títulos, ficando atrás apenas do Real Madrid. A última taça foi em 2007, quando superou na decisão o Liverpool. Em 62-63, temporada essa em que o Milan foi campeão pela primeira vez, o jogo de estreia foi contra a Union Sportive de Luxemburgo, e o placar foi de 8-0, com direito a 5 gols do brasileiro naturalizado italiano José Altafini, o Mazzola. Desde que a Liga dos Campeões teve início lá na metade da década de 50, o Real Madrid está no topo da lista dos maiores vencedores, já que nas 5 primeiras edições o clube ficou com o título. Além de o Penta, o Real também já foi tri consecutivo, sendo o único clube no século XXI a ter vencido a Champions por 3 temporadas consecutivas. Na edição 61-62, o Real foi finalista, mas o título acabou ficando com o Benfica, e foi também nessa edição que o clube aplicou a sua maior goleada na competição, ao vencer o Bold Club em 1913 da Dinamarca por 9-0. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e conto com o seu like e com o seu comentário para dar aquela moral na divulgação.